Oi, meu nome é Juliana, sou professora de Saúde e Doença 2, eu sou também do Núcleo de Métodos e hoje no Fórum de Educação, a gente discutiu sobre jogos em sala de aula, né? Então o nome da palestra que eu dei hoje era Gamificação Produtiva em Sala de Aula. Então aí na nossa discussão de hoje, eu acabei mostrando alguns estudos que demonstraram que no momento que você utiliza jogos em sala de aula, você acaba motivando muitos alunos. Os alunos ficam muito empolgados, assim. Por exemplo, numa outra aula que seja método ativo também, algumas vezes os grupos, eles nem todo mundo do grupo acaba participando, né, da discussão. Mas num jogo, como eles querem ganhar, eles são competitivos, eles fazem de tudo para ganhar, os grupos acabam colaborando mais, né, acabam conversando mais entre si, eles ficam focados na aula, ficam motivados. Então, o jogo é uma ferramenta que a gente pode utilizar para realmente engajar os alunos no aprendizado, né? Aí durante a aula, né, durante a nossa discussão, eu acabei também demonstrando alguns jogos, né, mostrando como preparar diferentes tipos de jogos. Então, um deles que eu mostrei é bem fácil de preparar, ele é feito no site do Socrative. Então, você cria lá várias perguntas que podem ser múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou mesmo questão aberta. E aí você usa lá uma ferramenta do Socrative que é Space Race. E aí os alunos eles vão aparecendo as questões, eles têm que ir respondendo conforme eles vão acertando, vai um foguetinho andando e quem responder mais perguntas primeiro acaba ganhando. Aí eu também mostrei um outro jogo que eu chamei de quiz cronometrado, então eram perguntas com um certo tempo, então eu criei uma animação no PowerPoint que tem como se fosse um cronômetro, e aí os alunos têm um certo tempo para discutir uma questão e falar qual a resposta correta. Aí nisso todos os grupos também participam e aí na hora sempre também já tenho que dar o feedback imediato, né? Se a resposta está certa, está errada e dependendo da situação, inclusive, já promover uma discussão sobre isso. Mostrei também como criar caça-palavras, né? Então seriam perguntas, né? Uma pergunta que tem uma única palavra como resposta e aí o indivíduo tem que encontrar essa palavra no caça-palavras. Mostrei também palavras cruzadas, a mesma coisa, uma pergunta com uma única palavra para incluir nas palavras cruzadas. Mostrei também como criar um bingo. Então, um bingo, você cria cartelas de bingo mesmo, com numeração, por exemplo, de 1 a 60, e você cria perguntas referentes a cada número. Então, você sorteia o bingo, sorteou um número, aquele número corresponde a uma pergunta, o aluno tem que ir lá colocar a resposta, e no momento que der bingo, você corrige. Se tiver as respostas corretas, ele ganha o bingo. E também mostrei, por último, um outro jogo que chama Jeopardy, que é baseado num programa de TV americana, em que os alunos podem escolher responder perguntas mais fáceis ou mais difíceis, mas aí, se é uma pergunta mais difícil, se ele erra, ele perde aquela pontuação da pergunta mais difícil. Se ele acerta, ele ganha mais pontos. E aí, nisso, você pode até aplicar com casos clínicos, né? Então, uma pergunta mais difícil pode ser um caso clínico, por exemplo, que aí, se o grupo acerta, então ele acaba ganhando essa pontuação. Mas, para todos os outros jogos, normalmente eu acho que a melhor aplicação é como checagem de leitura do material pré-aula. E aí, depois, no segundo momento da aula, você acaba fazendo um caso clínico, mas não como um jogo, né? Mas como uma aula, como as outras que a gente faz aqui na faculdade. Uma coisa importante de quando você vai aplicar um jogo em sala de aula é que logo no início da aula você já tem que definir bem as regras do jogo, assim. Então, por exemplo, você quer fazer uma checagem de leitura, você quer que eles respondam sem conferir nada no material pré-aula. Então você já fala, gente, vai vir as perguntas, não vale colar, não vale ficar checando no livro qual é a resposta. Então assim, você já estabelece bem as regras, você já mostra as instruções do jogo, né, como que a coisa vai acontecer, e aí dessa forma então o jogo acaba fluindo melhor, né, acaba sendo mais justo, dá menos ruído, menos discussão. E outra coisa que é legal e é uma coisa que incentiva bastante os alunos a participarem e tentarem ganhar o jogo, é se você dá uma premiação. Então assim, geralmente eu dou uma barra de chocolate pro grupo, uma caixa de bis, mas eu até dei uma balinha, assim, pode ser coisa bem simples, mas só para ter um prêmio, sabe? Só para eles realmente considerarem, é uma competição, vou ganhar alguma coisa. Isso acaba incentivando eles ainda mais a ganharem e participarem. Para vocês que não puderam vir, né, no Fórum de Educação e quiserem entender um pouco melhor, aprender como preparar esses jogos, eu vou deixar no Canvas os slides das coisas que a gente discutiu. E também um artigo de revisão com uma indicação de vários sites, vários aplicativos que usam jogos, né? Então, você pode entrar lá, procurar o melhor jogo que seja para a sua disciplina. Vou postar também um capítulo de um livro que explica alguns desses jogos que eu apresentei hoje, tá?
E além disso, se ainda assim vocês quiserem discutir mais sobre o assunto, podem me procurar, podem procurar o Núcleo de Métodos, a gente está aberto a dar sugestões e ajudar no que conseguir. E ainda assim, também, se vocês preferirem falar remotamente, a gente vai abrir um fórum de discussão no Canvas, né, dentro da pasta Professores de Medicina ou Professores de Enfermagem, onde vocês podem mandar suas perguntas e aí a gente responde lá como a gente conseguir, né, e qualquer coisa depois a gente pode se encontrar também, tá bom? Obrigada! Olá, eu sou o professor Welbert, também do Núcleo de Métodos de Ensino da Faculdade de Medicina. Hoje a gente teve um fórum de educação onde a professora Juliana discutiu gamificação produtiva em sala de aula. A participação dos professores trouxe reflexões muito interessantes que eu gostaria de destacar aqui. Numa delas, o professor Durval levantou a importância do professor ter uma boa gestão do tempo no momento de fazer essas gamificações. É importante, e até a Juliana destacou isso, que a gamificação está funcionando muito bem aqui nas nossas mãos para checagem de leitura, para momentos de revisão, dependendo do game que você utilizar, até para discutir alguns casos clínicos, mas nesses pontos, quando você usa para revisão de conteúdo ou checagem de leitura, é importante que isso ocupe um período restrito da sua aula, para sobrar tempo para você avançar, discutir temas mais complexos, avançar até os casos clínicos. Um outro ponto que a gente levantou está relacionado com algumas competências de um bom professor que nós discutimos lá no primeiro fórum. No começo do ano, a gente discutiu que um bom professor ele consegue motivar os seus alunos, engajá-los nas atividades e também fazer com que o aluno se sinta confortável, sinta que a sala de aula e aquele ambiente cheio de pessoas seja um ambiente amigável e propício para o aprendizado. E muitas vezes, você usar alguns games em algumas aulas suas, promove esse tipo de ambiente. Estreita os laços entre os colegas, estreita os laços do professor com os alunos. Isso é muito importante para criar esse ambiente favorável ao aprendizado. Um terceiro ponto que foi comentado no fórum é que realmente, às vezes, o professor pode ter uma sensação de que usar um game vai tomar mais tempo de preparação daquela aula ou mesmo tempo de aula com uma coisa que aparentemente poderia ser improdutiva. Mas nós discutimos que isso não é uma verdade. Às vezes vale mais a pena a aula gastar um pouquinho mais de tempo para motivar, engajar os alunos com um game do que você ir diretamente, de uma maneira muito técnica, direto ao conteúdo, e perdendo a motivação desses alunos ao longo do semestre. Então, na verdade, é um balanço entre você estar sempre motivando, mesmo usando um pouco do tempo das suas aulas, mas ao mesmo tempo trazendo esses alunos sempre contigo, buscando aprender o conteúdo com entusiasmo. E, finalmente, um último ponto que foi discutido é que, apesar da gamificação ser algo produtivo, que deve ser considerado pelos professores como uma estratégia a mais no seu repertório, é importante que o professor se prepare bem, planeje bem a parte logística, a gestão do tempo e chegue seguro com essa atividade em sala de aula. É muito importante que o professor primeiro garanta, digamos, os alicerces mais fundamentais das suas aulas e da sua disciplina, para aí sim evoluir para uma gamificação. Porque a gamificação produtiva é um desafio e o professor tem que estar bastante seguro. E, finalmente, algo que a Juliana até destacou em um dos seus primeiros slides, é que, óbvio, a sua estratégia de gamificação tem de estar alinhada com os objetivos pedagógicos, os objetivos da sua aula, os objetivos de aprendizagem. Caso contrário, a gente vai estar falando ou usando uma gamificação improdutiva, só mesmo lúdica, e não é esse o objetivo. Acho que foram esses os pontos principais. Espero que vocês possam acessar o material e, mais importante do que isso, quem sabe, estar presente no próximo Fórum de Educação. Abraço.